Olá, professor, tudo bem? Meu nome é João Batista e estou aqui para fazer a minha resposta da questão bônus da semana 6, que a gente vai ver agora, certo? A questão bônus ela diz o seguinte: a gente vai ler a questão bônus aqui, interpretar para depois construir uma resposta que eu acredito que seja correta. Na página 73 do livro base, né, a gente tem a definição do programa universal. Né? O programa foi construído de uma maneira que, quando a gente passa o código de um programa P para ele, juntamente com suas entradas, a saída dele é a saída do nosso programa quando a gente passa as entradas de x1 a xn. Okay? Ou seja, o programa universal UN simula o que o programa P computa quando passamos como entrada o código P como argumento, juntamente com os outros argumentos daquele programa. Okay? Ocorre que o programa universal UN é um programa, então a gente pode codificar ele em um número. E a pergunta que a gente tem é: será que a gente tem um problema quando a gente passa para o próprio programa universal um código que é de um programa universal? Certo? Então, a gente está passando ali o código U, bem aqui embaixo, do programa universal para ele mesmo passando os mesmos parâmetros. Aí a pergunta: o programa universal vai se autossimular? Como isso é possível? O programa se autossimulando vai gerar uma espécie de loop infinito? E pede para justificar a resposta, né? Então, vamos lá. Da maneira que a questão foi construída, da maneira que você está colocando aqui as coisas, eu acredito que ele não está gerando o resultado que deveria ser gerado, ele não está gerando o resultado que a gente espera, mas eu vou explicar bem direitinho por que eu acho isso e como a gente poderia modificar um pouquinho isso para que realmente gere o valor que a gente está esperando, ok? Então, vamos refletir um pouquinho o que está acontecendo, né? Eu tenho aqui nosso programa P, que é o nosso programa mais básico, que está recebendo ali N valores ali de entrada de x1 a xn, ok? E eu consigo codificar esse meu programa P em um certo número, certo? Pelo que a gente já viu de codificação de programas, certo? E a codificação desse programa P é esse nosso número y, tudo bem? Vamos usar y aqui só para ajudar a separar aqui os valores, tá? Então, quando a gente pega nosso programa universal phi e passa para ele os parâmetros de x a xn juntamente com o nosso y, o que a gente está fazendo, né? A gente está passando aqui os n parâmetros originais que a gente deveria passar para a função p, está passando a codificação da função p, que é o nosso y, e no final a gente passa para a nossa função universal n mais 1 argumentos, n mais 1 parâmetros para essa função, ok? Como o próprio enunciado ali da questão já falou, a gente consegue pegar essa nossa função universal e codificar ela em um certo número. Vamos chamar esse número aí de y', ok? Até porque ela é um programa, a gente já viu bem direitinho como é o código dela, é perfeitamente normal a gente codificar aquele programa em um certo número, ok? Então, vamos lá. O que a questão está pedindo para a gente fazer agora é pegar o mesmo programa universal, passar os mesmos parâmetros de x a xn, e agora, ao invés de passar o nosso y, passa quem? Passa o y', certo? Só que, do jeito que está aqui, de fato, essa execução do programa universal não vai, muito provavelmente, vou já dizer por que muito provavelmente, mas não com certeza, ele não vai gerar a mesma computação que a gente espera, né, do programa universal. Ele não vai computar esse programa universal da maneira correta. E por que isso acontece? Bom, vamos pensar um pouquinho. Se a gente pensar passo a passo agora, a gente foi de baixo para cima, vamos de cima para baixo agora, né? Vamos começar da nossa função universal, que está tentando codificar aqui o nosso y', né? Está tentando simular o comportamento de y'. Bom, a função universal, ela está identificando aqui que a gente tem um programa cujo código dele é o nosso y', certo? E esse programa ele recebe como argumentos argumentos x a xn. Ok. Vamos dar uma olhadinha agora. Quem é esse P? Bom, a gente sabe que, pela maneira que ele construiu, o P ele está sendo codificado ali em forma de número, através desse y', e esse P ele é a nossa própria função universal, certo? É o nosso próprio programa universal, perdoe. E, basicamente, o que está acontecendo é, eu estou passando essa função universal, certo? E a função universal ela está preparada para receber argumentos desse tipo aqui, onde eu tenho minha lista de variáveis no começo e um certo y no final, que esse y é para ser o código de algum programa, ok? Só que isso aqui é como ele deveria receber os argumentos dele. Vamos voltar um pouquinho e lembrar, o programa universal ele está passando esses argumentos
para esse programa. Então, quando a gente está passando esses e apenas esses argumentos para o nosso programa Y', que é um programa universal, essencialmente o que está acontecendo é que o nosso programa universal está sendo executado dessa forma. Ou seja, eu estou passando apenas de x a xn. O programa universal ele vai basicamente fazer o quê? Ele vai pegar esse meu último valor aqui, assumir que isso aqui é o programa universal correto para esse número de variáveis, vai pegar esse último número aqui e vai assumir que esse número é o nosso programa. Aí ele vai tentar pegar o programa de código xn e aplicar os argumentos de x1 a xn-1. E, bom, pode ser que dê muita coincidência, os planetas se alinhem, tudo direitinho, todas as funções sejam constantes, tenham o mesmo valor, e que realmente a gente tenha o mesmo valor de computação. Mas na enorme maioria das vezes, isso não vai acontecer. E a gente vai acabar gerando uma computação que não é a mesma coisa do que a computação que a gente queria, né? Então, esse valor aqui, ele não está sendo feito da maneira correta. Essa simulação não está sendo feita da maneira correta. Está dando uma bagunça aí nos parâmetros que está impedindo que eu gere a minha função corretamente. Vamos pensar um pouco o que está acontecendo isso aqui, certo? Eu tenho aqui, do livro mesmo, extraído essa parte, a definição de uma função universal, que para um certo programa P, eu consigo codificar esse programa P em um certo valor y, e a computação desse programa P para as variáveis x1 a xn, ou seja, n variáveis, essa computação pode ser simulada através de uma função universal, onde ela vai receber todas as variáveis de entrada que o nosso programa codificado por y vai receber, juntamente com o nosso valor y, que é a codificação do nosso programa. Ou seja, para simular um programa de n variáveis, nossa função universal recebe n mais uma variáveis. E pela definição da questão, a gente está passando o mesmo número de variáveis quando a gente está tentando simular novamente o nosso programa universal através do programa universal. Então, a gente já pode ver onde que está surgindo essa bagunça aqui que ele está acabando querendo fazer o programa de xn. Então, como é que a gente pode consertar esse problema, né? A gente tem que, de novo, do começo, a gente quer pegar a computação do programa P com os argumentos x1 a xn. A gente sabe que isso é equivalente a pegar a computação do nosso programa universal n, passando n mais 1 parâmetros a ele, que no caso x1 a xn, onde y é a codificação desse meu programa P. E, fazendo um passo a mais, vamos tentar agora pegar a computação do programa universal de n mais 1, passando n mais 2 parâmetros, que nesse caso vai ser o x1 ao xn, o y e o nosso U minúsculo, que é a codificação do programa universal n aqui, tá? Então, deixando isso de uma maneira mais organizada, é isso aqui que a gente vai querer mostrar, né, que essa computação, de fato, ela vai seguir de maneira fluida. E quando a gente organiza e coloca os argumentos e os parâmetros dessa forma, né, a gente respeita, a gente preserva esse parâmetro do código passado de programa universal para programa universal, o que a gente vê que vai acontecer? A gente tem aqui um programa universal que está recebendo todos esses parâmetros aqui de x1 a xn, y e o u. E o que esse programa universal vai fazer? Pega o meu u minúsculo, a gente sabe que isso é a codificação de um certo programa, e na execução do programa universal, o que ele está fazendo? Ele não está nem codificando, eu nem gosto de dizer a palavra codificar. Ele está emulando, está simulando esse programa U com esses valores. Só que o programa U é o quê? Bom, é o nosso programa universal. E agora, como a gente passou as variáveis, os parâmetros de maneira correta, preservamos isso aí de maneira direitinho, o que ele está fazendo aqui? Na sua execução, ele vai simular, vai emular, agora quem? O nosso programa codificado pelo y, que foi passado como parâmetro aqui do passo anterior, juntamente com as n variáveis que a gente tem. E agora sim, na execução desse programa universal, ele vai simular o comportamento da função p aplicada aos seus parâmetros originais, x1 a xn. Então, a gente pode ver que isso aí é um encadeamento, é como se fosse uma composição. Ali você está usando uma função que chama uma função que chama uma função. Então, não é meio que um comportamento, como estava descrito no enunciado da questão, de um cachorrinho correndo atrás do próprio rabo, ou então um loop infinito. Esse loop ele não vai acontecer, porque quando a gente para olhar, basicamente o que a gente tem é mais parecido com uma escala do que com um loop. A gente tem aqui o nosso programa P,
que é simulado o seu comportamento pelo programa universal em P, e esse programa universal em P, ele está sendo simulado seu comportamento por um outro programa universal em cima desse programa. E se a gente quiser, a gente pode colocar até mais N níveis de abstração nesse nível, né? Que basicamente o que a gente pode fazer é pegar essa função universal aqui, e, bom, já que a gente está fazendo isso aqui, né, vamos colocar mais uma função universal vai ficar um pouco bagunçado aqui, mas porque eu não planejei direito o meu espaço. Mas acho que vai dar para entender, certo? Deixa eu só colocar aqui em cima. É como se eu tivesse uma função universal e uma função universal de uma função universal que por fim vai simular o comportamento de P. Então a gente tem essa escada aqui, certo? Então não tem muito como a gente ter um loop infinito. Logicamente, o único loop infinito que a gente vai ter é se nosso programa P eventualmente der um loop infinito pelas variáveis que a gente entrou. E aí sim, como isso é a computação disso, que é a computação disso, que é a computação do P, se o P entra em loop infinito, logicamente nossos outros programas também vão entrar em loop infinito. Ok? Mas eu acredito que esse não era o loop infinito que estava sendo proposto, né, que ia acontecer. O loop infinito que achava-se que ia acontecer era algo tipo como se eu não tivesse esse passo aqui, e eu tenho um programa universal que codifica um programa universal, que por sua vez vai codificar um programa universal, que vai codificar um programa universal, e a gente fica nesse laço direto. Mas isso não vai acontecer, tá? Porque ao invés de ter um comportamento de um cachorrinho perseguindo o próprio rabo, digamos assim, é mais parecido como se a gente tivesse um cachorro indo atrás de um osso, e você tem um cachorro que vai atrás do cachorro que vai atrás do osso. E você tem um outro cachorro que vai atrás desse outro cachorro que vai atrás desse outro cachorro que vai atrás desse osso. E no final, o primeiro cachorro vai pegar o osso, e o segundo vai pegar o osso, e o terceiro vai pegar o osso também ali. Eles vão brigar ali por esse osso. Mas, partindo dessa mesma metáfora, né? Todos os programas eles estão convergindo para simular a mesma coisa no final, que é o nosso programa P. Então, eu acredito que eles não vão entrar em um loop infinito, eles não vão ter essa autossimulação problemática que foi proposta, tá? E o único cuidado que a gente tem que ter é que a gente tem que passar essas variáveis de maneira correta. A gente tem que passar os argumentos de forma correta, porque senão vai acontecer esse problema que eu acredito que é um problema que realmente acontece quando a gente vai passar da maneira que o exercício está mostrando aqui, apenas passando o U, ignorando o Y, que é o código original do nosso programa. Até porque o programa universal ele não está codificando, né, pelo menos pelo que eu entendi, ele não codifica os seus valores de entrada. Ele vai receber ainda os valores de entrada. O que o programa universal faz? Ele recebe a codificação do programa base e ele prepara essa codificação para receber as entradas que ele está recebendo aqui. Então, o programa não é nem que ele vai se autossimular, né? O programa universal ele vai acabar simulando outros programas universais de número de variáveis menores e até vai chegar no ponto que ele vai finalmente chegar no nosso programa P, que é o nosso programa alvo, digamos assim, certo? Isso é possível da maneira que eu já expliquei e ele não vai gerar um loop infinito como um cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Pela justificativa que eu mandei aqui. Essa foi a minha tentativa de resposta do livro. Essa questão ela é bem confusa, ela realmente é uma questão que eu acho que ela é feita para dar o nó no pensamento da gente, né? Demorei um pouquinho para tentar chegar nesse raciocínio. Espero que ela esteja correta. Se ela não estiver, peço que o senhor me dê um feedback aí para eu conseguir melhorar e sanar as dúvidas e, querendo ou não, realmente chegar no ponto que eu aprendi algo do assunto, né? Aguardo aí o seu feedback. Qualquer dúvida, qualquer questionamento que o senhor tenha que eu não tenha me deixado muito claro, pode também entrar em contato comigo aí que eu vou tentar explicar da melhor maneira possível. E a gente se vê na próxima questão bônus. Até lá, professor.